Foi tirada a minha documentação, meu passaporte. Engoli 1 quilo de cocaína. E eu fui para a Europa. Eu virei mula do tráfico. Meu nome é Ronaldo Rodrigues da Silva, tenho 45 anos. Com 16 anos, eu fumei o meu primeiro baseado. Eu conheci as más amizades desde a Bahia e cada vez que eu fui crescendo, eu fui me envolvendo mais. E chegou um tempo que eu vim para São Paulo. E cada vez mais eu fui me envolvendo com as amizades. E conheci o crime. E já tinha também conhecido a minha esposa, que é hoje comigo, mas no crime, nas vidas erradas. Gostava muito de farra. Eu saía na sexta-feira, chegava na segunda, no domingo. E droga, nós ia para a favela pegar cocaína, pegava 20, 30 papelotes. E foi quando eu já estava bem envolvido mesmo, quando eu conheci um rapaz que mandava droga para a Europa. Eu não sabia, mas eu via ele muito assim, com muito dinheiro às vezes, e chamou a minha atenção. E aí foi quando ele me trouxe um teste e eu passei no teste. Foi tirada a minha documentação, meu passaporte, e eu fui para a Europa. Eu virei mula do tráfico, sem saber o risco que eu corria. Já cheguei uma vez a engolir 100 cápsulas de cocaína. Eu vi muitas pessoas, de pessoas que nem desceu do avião, passou mal dentro do avião, que uma dessas cápsulas estourou. Já chegou época de uma bola dessa sair dentro de mim e eu vi assim a beirada da cocaína. Eu era doido mesmo, eu não tinha medo de nada, eu sempre fui frio. Então eu passava do lado das polícias assim, lá, e eles não percebiam, e eu conversava com as polícias. Eu fui várias vezes para a Europa. Então chegou um dia de umas 8 viagens, ou 10 viagens ou mais, que eu caí lá em Madrid. Fui preso por tráfico internacional, como mula do tráfico. Teve o julgamento e eu fui condenado a 5 anos e um dia, que esse dia vale por 1 ano, são 6 anos. Percebi que eu estava preso longe de casa, longe da minha família, e não sabia falar nem a língua deles. Aí foi um dos meus fundos de poço. Aí depois de 4 anos e 8 meses, eu fui expulso para o Brasil. Fui deportado, 10 anos sem poder voltar na Europa. Mas mesmo assim, eu chegando no Brasil, o mesmo inferno de antes voltou dentro de mim. E aí foi quando eu me envolvi também com a pirataria. Eu trabalhava com o CD pirata. Eu comprava de um rapaz que fazia e eu tinha uns funcionários. Foi quando eu decidi trabalhar próximo das igrejas. E um certo dia me chamou a atenção que o Templo de Salomão ia ser inaugurado. E aí eu convidei os meus funcionários para vir dar uma olhada. E aí foi que me deu a ideia de falar assim, eu vou colocar minha banca aqui próximo da igreja. Quando a multidão saía, então mandava aumentar o som, porque para chamar a atenção. E foi quando eu comecei a entrar no Templo de Salomão, para pegar as músicas que tocava no santuário e tocar lá fora nas caixas de som que eu tinha ao redor do templo. Eu entrei na igreja com os maus olhos. Por quê? Porque eu vi uma multidão de gente. E o que essa multidão de gente me chamava a atenção? O lucro que elas podiam me dar. Por causa que se eu tocasse a música aqui, o bispo ou o pastor tá tocando ali, quando essas pessoas saírem daqui, vai correr tudo e vai comprar. E aconteceu isso muitas vezes. Então eu fiquei assim nessas entra e sai. Escutava a música lá, corria, o rapaz buscava na internet, a gente gravava e fazia uma capa do CD e assim foi. E eu fiz fogueira santa para Deus me abençoar, mas Deus jamais ia me abençoar. Porque eu fazia fogueira santa e saindo dali eu ia fazer a mesma coisa errada. Já cheguei até na igreja com amante. Já entrei no santuário com amante.
E não foi uma nem duas vezes, não. A primeira vez eu sentei em uma cadeira, ela sentou em outra. Mas depois, a cara de pau era tão grande que a gente sentou junto. Mas nesses 3 anos, foi onde eu escutei uma palavra. Uma palavra. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. É tipo aquela passagem de Deus, né? Amará o próximo como a si mesmo. E foi quando eu enxerguei todo mundo que eu zelava, que eu fazia mal, todo mundo que eu ultrapassei, todo mundo que... Até voltando lá a droga que eu levava, as famílias que eu destruí. Então, eu enxerguei o ser humano que eu não enxergava. E aí foi quando eu virei para a amante e falei, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E quando eu tomei essa atitude foi quando estava chegando outra fogueira santa. Então eu tinha escutado do Espírito Santo, que eu fui em muitas igrejas, mas eu nunca tinha escutado do Espírito Santo. E foi quando eu tomei uma decisão. De 3 anos perdido, eu tomei uma decisão de mudar de vida, receber o Espírito Santo e acabar com aquele inferno que estava na minha vida, que eu vivi um inferno. Então eu também cheguei para o pessoal que eu trabalhava na pirataria e abri mão de tudo, porque eu percebi que era tão grave o que eu fazia que eu não quis R$1 de nada, eu desfiz de tudo. Eu falei, a partir de hoje eu vou buscar o Espírito Santo. Então foi quando eu decidi fazer um sacrifício correto, sem enganar ninguém. Que eu subi naquele altar, foi incrível, que eu falei para Jesus e para Deus assim, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Se o Senhor não me mudar, eu não sei o que será de mim. Quando eu desci do altar, eu desci com uma certeza que Deus ia fazer algo na minha vida. E eu fui mudando, eu fiquei diferente. E num certo dia, eu estava em uma reunião aqui no Templo Salomão. Isso em 2018. Na hora da oração, da busca do Espírito Santo, foi um dia assim tremendo, porque não tem como explicar. Eu não escutei a voz de Deus, mas dentro de mim eu sentia certeza. A partir de hoje eu sou contigo, rapaz. Você foi escolhido. No meio de tantos que ficou para trás, você foi escolhido. É magnífico isso. Desculpa porque... Deus me escolheu. E hoje eu vou na Fundação Casa pregar para os meninos e ajuda essas almas. Como eu fui ajudar no dia, hoje eu ajudo. Hoje eu tenho o prazer de chamar pai meu, porque antigamente eu não sabia nem que era pai, só o meu pai lá da Bahia, mas hoje é pai meu. Pai meu. E depois que eu recebi o Espírito Santo, Deus foi me dando ideia. Hoje, graças a Deus, a gente mora em um lugar abençoado. Hoje tem a nossa família. Hoje tem o nosso trabalho. Antes eu entrava na igreja e via as pessoas como lucro. Hoje eu olho para elas como alma. Hoje Deus me deu a identidade de filho dele, porque antes eu não tinha. Eu tinha a identidade do diabo, do mal, do maligno. Mas hoje eu sou filho de Deus. Queria ter pedido perdão à igreja e o bispo, né? Porque quantas vezes estava fazendo a reunião, antes mesmo de acabar a reunião e o som alto aí fora, que até um dia eu estava aqui e não era nem eu mais que trabalhava aí, então estava um som alto e eu falava, rapaz, como a gente incomodava, né? A casa de Deus. Então só assim para me perceber o quanto mal eu fazia. Mas graças a Deus que isso acabou. Hoje eu prezo pelo que é correto. Hoje, graças a Deus, não gosto do errado, tenho ódio do errado. Hoje eu adoro ajudar as pessoas. Hoje, se eu pudesse, eu ficava o dia todo na igreja, mas tem a nossa vida aí fora. Mas quando pode, eu estou aqui, porque não gostava, mas hoje, se eu pudesse, eu não saía daqui.